Na sua opinião, qual a técnica mais poderosa que um ser humano comum pode aprender no mundo de Naruto? Muita gente vai falar Rasengan, Hiraishin, e alguns até vão lembrar do Edo Tensei, mas existe uma resposta que, na minha opinião, faz muito mais sentido. Os 8 portões internos. Essa técnica tem uma característica única. Ela não depende de uma linhagem sanguínea, não depende de uma biju, dojutsu, pacto, chakra especial, ela depende apenas do seu próprio corpo. E isso faz dos 8 portões talvez o maior símbolo da filosofia de Naruto. A ideia de que um ser humano comum pode alcançar um nível capaz de enfrentar vários deuses. Hoje, Genizada, eu quero analisar por que essa técnica é tão absurda, e por que eu considero os 8 portões o verdadeiro ápice do potencial humano dentro da obra de Naruto. Antes do vídeo continuar, jovem ninja, torne-se membro por um preço acessível. Antes de tudo, a maioria das pessoas entende os 8 portões da forma errada. Muita gente acha que eles aumentam o poder do usuário, mas na verdade não é assim que funciona. Os 8 portões apenas retiram um bloqueio já existente. Isso muda completamente a forma de enxergar essa técnica. Segundo a própria explicação da obra, o cérebro humano limita deliberadamente a força dos nossos músculos. E isso acontece por um motivo muito simples: proteção. Se o nosso corpo utilizasse 100% da força o tempo inteiro, nós literalmente destruiríamos nossos próprios músculos. É como acelerar um carro até o limite máximo durante 24 horas por dia. Uma hora o motor vai explodir. E nos 8 portões acontece exatamente isso. Cada portão aberto remove mais uma trava de segurança. Ou seja, o usuário não está recebendo um poder novo. Ele está usando uma força que sempre esteve dentro dele, mas que o corpo nunca permitiu acessar. E isso é genial. Os portões são 8 pontos específicos espalhados pela rede de chakra. Cada um funciona como uma espécie de limitador biológico. Conforme eles são abertos, o fluxo de chakra aumenta, o corpo recebe mais energia e os músculos trabalham muito além do normal. Com isso, a velocidade explode, a força explode, os reflexos explodem, porém existe um preço. Quanto mais força você libera, mais o seu próprio corpo começa a se destruir. É literalmente uma corrida entre o inimigo e o colapso do seu organismo. Aprender essa técnica está longe de ser simples. Na verdade, é uma das habilidades mais difíceis de dominar de toda a franquia. Existe uma cena muito interessante durante o exame Chunin. Quando o Kakashi descobre que o Lee consegue abrir 5 portões, a reação dele não é de admiração, é de choque. Ele deixa claro que aquilo não pode ser alcançado apenas treinando um pouco mais que os outros. É algo absurdamente raro. E olha quem está dizendo isso, o próprio Kakashi, um dos maiores gênios da história de Konoha. Se ele ficou impressionado, é porque realmente estamos falando de outro nível. Aliás, nem todos os usuários precisam abrir os portões um por um. Quanto maior sua experiência, mais controle você adquire. O Rock Lee, por exemplo, consegue começar diretamente no terceiro. Já o Gai mostrou capacidade de conseguir iniciar até pelo sexto. Isso mostra que eles dominaram completamente o funcionamento do próprio corpo. Agora vamos analisar cada portão, porque cada um representa uma etapa dessa escala absurda. O primeiro é o portão da abertura. Ele remove o bloqueio mental que impede o cérebro de usar toda a força muscular. É aqui que o usuário finalmente consegue acessar 100% da capacidade física dos músculos, e também o estágio necessário para executar a lótus frontal. E é claro, o corpo termina completamente esgotado. Depois vem o portão do descanso. O nome parece contraditório, mas faz sentido. Além de aumentar ainda mais a força, ele acelera temporariamente a recuperação da fadiga. É como se o corpo fosse obrigado a continuar funcionando mesmo depois de ultrapassar o limite, mas o dano não desaparece, ele é apenas adiado. O terceiro é o portão da vida, e aqui as mudanças físicas começam a ficar visíveis. O fluxo sanguíneo aumenta, as veias saltam, os olhos ficam completamente brancos, o cabelo arrepia e o corpo inteiro entra em um estado de emergência. É nesse ponto que nasce a famosa Lótus Oculta. O número 4 é o portão da dor. O nome já entrega tudo. A velocidade aumenta ainda mais, mas agora o usuário começa literalmente a romper os próprios músculos. Foi exatamente isso que aconteceu com Rock Lee contra Gaara. Cada golpe que Rock Lee desferia era também um golpe contra si mesmo. O quinto portão é o portão do fechamento. Aqui a força chega a um nível absurdo, só que o preço também fica absurdo. Os braços e as pernas começam a sofrer fraturas. O corpo está basicamente pedindo arrego, mas o usuário continua forçando mesmo assim. E então chegamos no momento em que os 8 portões deixam de ser apenas uma técnica. Eles começam a desafiar a lógica.
O sexto portão, o portão da alegria. Nesse estágio nasce uma das técnicas mais bonitas de Naruto, o pavão do amanhecer. Maitogai soca o ar tão rápido, mas tão rápido que o atrito dos punhos com o ar cria fogo. É como se fosse um Katon em um taijutsu, mas sem utilizar o elemento de fogo. Pensa nisso por alguns segundos. Não existe chakra elemental, não existe Katon, é simplesmente velocidade. Os socos são tão rápidos que o próprio ar entra em combustão, é um conceito absurdo. Depois vem o sétimo. O sétimo portão é um up de poder absurdo, o portão da tristeza. Aqui temos talvez a técnica de taijutsu mais elegante de toda a obra, o tigre diurno, ou Hirudora. Diferente do pavão do amanhecer, nem é necessário atingir diretamente o adversário. O soco gera uma bolsa de ar comprimido gigantesca. A pressão é suficiente para destruir praticamente qualquer coisa à frente. E existe um detalhe bem curioso. Aquela aura azul ao redor de Maitogai não é chakra, muita gente pensa isso, mas na verdade é suor. O corpo libera tanto calor que todo o suor evapora instantaneamente, o vapor cria aquela aparência azulada. Ou seja, até a aura dos 8 portões é uma consequência da física, não é uma transformação mágica. Mas nada se compara ao oitavo portão, o portão da morte. Ele não aumenta simplesmente a força, ele transforma o usuário. O sangue começa a evaporar pelos poros, o coração trabalha no limite absoluto. O corpo vira uma fornalha. É como se toda a energia vital, acumulada durante uma vida inteira, fosse consumida de uma só vez. O resultado é um poder centenas de vezes maior que o normal, e foi justamente esse poder que fez acontecer uma das cenas mais inacreditáveis de Naruto, Maitogai contra Madara. Naquele momento, o Madara Uchiha já havia absorvido Jubi, possuía Rinnegan, o poder do sábio dos 6 caminhos, era praticamente um deus. E mesmo assim, o humano comum Maitogai foi reconhecido. Existe uma frase que arrepia até hoje. Madara olha para Maitogai e diz: "Eu declaro, você é o mais forte dentre todos eles." Você percebe o peso dessa frase? Maitogai era apenas um homem comum, um homem que treinou taijutsu durante a vida inteira. E talvez essa seja a maior mensagem dos 8 portões. Enquanto vários personagens receberam poderes herdados, Gai construiu tudo sozinho. Sasuke nasceu Uchiha, Naruto recebeu o poder de uns 20 personagens, Hashirama é uma aberração da natureza, mas o Gai só nasceu, sem talento, sem linhagem lendária, sem olhos mágicos, seu único dom era nunca desistir de treinar. Existe uma filosofia bem bonita por trás dessa técnica, os 8 portões nunca foram ensinados como uma arma qualquer. O pai de Gai, Might Dai, criou uma regra, que foi passada para Gai, depois para Lee e será passada gerações à frente. Os portões só devem ser abertos quando existir algo precioso o suficiente para justificar sacrificar a própria vida. Afinal de contas, o preço máximo do 8º portão é justamente tirar a sua vida. Mas enfim, Genizada, o que vocês acham dessa técnica? Deixe aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Também não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Eu te espero numa próxima.